aí pessoal, estamos de volta para fazer mais uma aulinha aqui sobre Lego Mindstorms, utilizando as opções mais avançadas da nossa programação, tranquilo? Começando então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sensores mais avançados que tem, nos especificando mais nesse timer, que a gente não viu ele ainda nas programações mais simples que nós tínhamos aqui, certo? Os sensores, se vocês forem comparar um com o outro, como eu já citei antes, são muito parecidos. A única diferença entre eles é essa opçãozinha aqui de baixo, quando tu clica, que tu vai ter a opção dos cabos, né? Mas isso eu creio que é interessante vocês tentarem um pouco por vocês mesmos essa conexão dos cabos, para vocês adquirirem mesmo o conhecimento, não apenas ficar uma coisa vaga. Saber utilizar a conexão entre eles é fundamental para que as coisas não deem errado, tanto agora quanto no momento de competição, beleza? Então eu acho interessante vocês treinarem um pouquinho, pode ter sido agora, pode ter sido quando vocês viram a aula de cabos anteriormente, mas de resto vocês não vão ter muita dificuldade. Se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui, deixa o cursor um pouco em cima que aparece aqui ajuda. Aí é só vocês clicarem aqui embaixo, está escrito mais ajuda ou more help, que ele vai te fornecer. Deixa eu só puxar para cá, ó. Tá aqui, jogar para cima. Tá aqui, ó. Só tu clicar aqui, ele vai te fornecer um pouquinho mais de informações, principalmente sobre essas partes de baixo, porque é bastante numerologia, é bastante detalhezinho que não fica interessante explicar para não ficar tão maçante, tá? Mas isso aqui vocês já viram a maioria, só esse timer ele é diferente do que nós tínhamos anteriormente, desse aqui do para esperar. Esse aqui ele esperava uma determinada quantidade de tempo, né? Então era um pouco limitado. Esse aqui ele já vai ser um pouquinho mais interessante. Por quê? O que ele faz de diferente? Olha, a primeira coisa, tu vai ter três deles, tá? Tu vai ter o 1, 2 e o 3. Ou seja, você pode utilizar ele como se fossem três blocos diferentes. É como se isso aqui fosse a porta do teu timer, tá? Tem que estar colocado na certa, senão vai dar problema no meio da programação. E aí ele vai começar, desde que tu liga a tua programação, ele vai começar a contar o tempo que foi passando. E aí tu pode fazer várias coisas com esse tempo. Uma delas, tu pega aqui o valor e transfere. Então, como eu já falei para vocês, vocês podem colocar, por exemplo, no som, né, num bloquinho de som. Deixa eu abrir aqui. Opa, tô na aba inicial, vi que tava meio estranho o negócio. Tá, tu pega esse sensor daqui e coloca, pode ser no valor de volume, certo? Uma possibilidade, se tu já tiver naturalizado familiarizado com essa opção de cabos. Então, o tempo que for passando vai contando no volume. Detalhe, se não me engano, esse reloginho conta em milissegundos. Então, se deu 1 segundo, na verdade foram 1000 milissegundos. Ele vai analisar. 10 segundos são 10.000 milissegundos, certo? Então, ele vai pegar o tempo e transferir para cá. Quanto mais tempo for passando, o som vai ir aumentando. Entende? É uma opçãozinha bem lógica que tu pode trocar. Por exemplo, se tu clicar em Reset, ele vai recomeçar a contagem do tempo depois de determinado período. Então, o teu robô vai estar fazendo ali, vai estar caminhando, não sei o que tu botou no meio do caminho. Aí deu toda a programação ali, tu vai querer que ele comece a contar a partir daquele momento. Aí tu usa um desses, certo? Que ele vai começar a contar desde ali e tu pode botar esse timer value aqui, conectar onde é que tu queira. Essas outras opções são que nem no eu falei para vocês os sensores. É interessante vocês praticarem. Por exemplo, isso aqui vocês conseguem analisar facilmente. Yes ou no, o que seria? O sim ou não, caso essa condição esteja sendo satisfeita para o timer 1. Se for maior do que 5 segundos, a análise dele, né? Se aqui estiver marcando mais que 5 segundos, ele vai executar a próxima função. Caso contrário, não. Beleza? Essas são as opções aqui dos sensores que eu acho que vocês não vão ter tanta dificuldade, mas que eu recomendo vocês pararem por um bom tempo, dada a importância desses blocos, tá? E aqui no Flow é basicamente a mesma coisa. Se tu clicar nesse primeiro bloco, tu vai notar que ele é um sensor exatamente igual aos que nós tínhamos antes,
para te não ter que ficar voltando o tempo todo, eles botaram já na segunda abinha. Então não tem nenhuma necessidade de vir para a primeira. A segunda já tem o que tu precisa, tá? E aí o loop, vocês já estão familiarizados com ele, né? Um loop comumzinho. E creio que vocês também já estejam familiarizados com o switch, que eu uso bastante, mas que nós vamos aprender na próxima aulinha a como evitar usar ele. Dá para te continuar usando, mas aí para diminuir um pouco o programa, evitar erros, dá para utilizar alguns desses dados aqui, desses blocos e desses avançados para te dar um auxílio, beleza? Essa opção de stop é bem tranquila. Ele vai parar o teu programa, ó, deixa eu posicionar aqui em cima. Sempre que você tiver alguma dificuldade, só posiciona e lê. Ele fala aqui que para o programa realmente. Antigamente nós usávamos o que para parar o programa? Voltando aqui, tu pegava um desses, colocava e aí tu mandava parar. Muitas vezes não dava certo, realmente, porque pode parar só o motor, esquece o sensor. Esse bloco é bem mais abrangente. Ele dá um pane geral, como se fosse. Não tem nada de complicação, ó, se tu clicar aqui embaixo não tem nada. Se essa opção é, por exemplo, tu quer que ele pare, mas tu quer que ele pare somente se algo acontecer, né? Então tu teria que pôr um valor de verdadeiro e falso, por exemplo. Se o motor estiver marcando mais do que 50 rotações, eu quero que ele pare. Ou se ele estiver vendo alguma coisa muito próxima, eu quero que ele pare. Então tu conecta os valores lógicos ali de verdadeiro e falso, certo? Vai te aumentar a abrangência de exemplos, possibilidades e soluções. Era isso que eu queria comentar então, foi rapidinho, mas deu para ter uma abordagem sintética, mas creio que útil. Na próxima a gente vai começar a falar um pouquinho desses blocos mais interessantes que vão permitir algumas transformações bem legais aí no teu robozinho. Valeu por tudo, pessoal, e é isso. Até a próxima.